vou botar aqui um outro que a gente não esperava. Não deixa de ser uma surpresa, mas eu não esperava que isso fosse acontecer. O que houve com o Lucas Alex Vieira? Então, Maurício, primeiro dar os créditos ao Pedro Lopes, ele que trouxe a informação em primeira mão lá do UOL. A informação dele era de que o Lucas Moura tinha sentido dores no joelho novamente e que era dúvida para o clássico contra o Corinthians. Aí, um pouquinho depois, fui atrás um pouco da informação e eu soube que não era só contra o Corinthians, que ele é dúvida para o restante da temporada. E que ele passaria, na minha informação, ele passaria por uma nova artroscopia. O clube depois divulga que ele passaria pelo especialista, sem citar a artroscopia em si, mas do que eu tenho, ele passaria por uma nova artroscopia para ver de fato, para ver de fato o que está acontecendo, porque numa situação normal já não era para o Lucas estar sentindo essas dores. E do que eu sei, essas dores retornaram a vida do Lucas Moura um pouquinho antes ali do último confronto contra o Bragantino. Estava sentindo ali um pouquinho esse incômodo, e aí depois esse incômodo ficou maior nos treinamentos também, e aí ele falou com o departamento médico sobre essas dores continuaram, e aí ele deve passar novamente, a tendência, tá? Não me confirmaram 100%, mas a tendência da consulta ser marcada ainda não foi marcada com o Moisés Cohen, que é quem está cuidando do joelho do Lucas, e a ideia é justamente entender de fato o que está acontecendo, porque, repito, não era para o Lucas estar com dores neste momento. Ele passou um período sem as dores, passou um período onde ele estava tendo até ritmo de jogo, onde ele estava se sentindo muito bem, aí estava todo mundo, beleza, agora é só ele ter sequência de jogo para ele voltar a confiança dele, fez gol e tudo. E aí agora, de novo, a gente vem com esse balde de água fria, com o Lucas novamente sentindo dores. Então ele vai passar com a tendência, tá? É passar pelo Moisés Cohen para, de fato, novamente entender o que está acontecendo com esse joelho do Lucas. E é, mais uma vez, um problema aí do Lucas. E, de novo, não contaria mais, de novo, com o Lucas até o fim da temporada. Se tudo der certo, legal, pode voltar. Se for simples, mas uma artroscopia, por exemplo, é mais 15 dias. Então a gente já está no dia 14 de novembro. Então não dá mais para contar também com o Lucas Moura até o término da temporada. Eu ficaria muito surpreso do ponto de vista positivo se o Lucas ainda jogasse em 2025. E aí vai realmente um questionamento ao Departamento Médico de São Paulo, também ao Dr. Moisés Cohen, que é conhecido, né, como o maior especialista em cirurgia de joelho no esporte no Brasil. E até agora, embora ele até em entrevista para a gente tenha prometido que voltaria o Lucas à sua condição plena, fracassou. Ele não voltou à sua condição plena, nem com aquele tratamento com analgésicos, nem depois com a artroscopia. E agora acho que vai fazer uma outra cirurgia, ou seja, a confiabilidade desses tratamentos escolhidos está em xeque. Não estão funcionando, isso é um fato. Eu não posso dizer assim que não sejam corretos. Certamente são corretos, mas não estão funcionando. Então, o Lucas não consegue se livrar. Eu acho, sinceramente, como já dei minha opinião com o Oscar, o São Paulo deveria encaminhar uma rescisão contratual com o Lucas Moura também ao final da temporada, ou para ele, diferentemente do Oscar, propor uma continuidade por produtividade. Tá? Eu digo isso pelo seguinte: São Paulo está em estado de penúria financeira, gente. Então, não pode se dar o luxo de ter jogadores que ganham aí 2 milhões por mês e que não dão retorno esportivo. O Lucas voltou e não disse por que voltou. Está muito longe de ser um jogador que desequilibra, é apenas mais um. E daí, para ter mais um, dá para ter alguém que faça o que ele faz hoje, porque ele já não desequilibra, pagando muito menos e sendo mais jovem, né? Então, é hora, para mim, de uma grande faxina com esses jogadores veteranos que não estão entregando. O Lucas está na história de São Paulo, ajudou na Copa do Brasil 2023, é prata da casa, tem um envolvimento, tem uma vontade de jogar, de ajudar, ele externa isso. O Oscar também tem, mas o Oscar, pela personalidade, não externa. Eu acho que isso incomoda também o torcedor, que gostaria de ver um pouquinho mais ele demonstrando aí um vínculo com o clube, né? Não que ele não tenha, é uma questão de personalidade,
mas o Lucas é diferente, inclusive, como na relação que tem com a torcida. Então, talvez aí, por conta disso, São Paulo tentar, de alguma maneira, oferecer um contrato de produtividade. Se ele não aceitar, ótimo, um abraço. Se puder rescindir o contrato, acho que seria salutar. Vamos ao próximo doente, jogador lesionado. Vamos ver aqui o próximo. Vamos lá, terceiro, vamos colocar aqui, terceiro Dodói. Deixa eu botar o acento aqui. Não estou conseguindo botar acento aqui, ó. Aí, agora sim. Vamos lá. Enzo Dias, Alexander Vieira. Enzo Dias, né? Pegou todo mundo de surpresa, não as dores, mas a cirurgia, né? Porque o Enzo Dias ele já vem sentindo essas dores no quadril já há um bom tempo, tanto é que frequentemente ele vinha aparecendo, né, no boletim de saúde do São Paulo, alegando essas dores, mas ele estava sempre com um tratamento, sendo medicado, sempre com um tratamento muito conservador até nos treinamentos, né? Tinha algumas atividades em que ele era preservado justamente por conta dessas dores no quadril, e o cara que estava, a gente descobre agora que basicamente o Enzo Dias estava jogando lesionado, né? Não eram só dores, ele estava realmente brigando, lutando, lesionado. Aí o São Paulo divulgou, né, que ele encontra-se em repouso após uma cirurgia na herniorrafia para a correção de uma hérnia inguinal oculta do lado esquerdo. Cada lesão que a gente tem aprendido, né? E o Enzo Dias, e aí a gente foi tentar entender alguns cenários. Eu fui no rival também, no Corinthians, porque o Corinthians recentemente teve 3 casos bem parecidos com essa do Enzo Dias. E o que voltou em tempo recorde foi o Yuri Alberto, que voltou em 21 dias. Só que o Yuri Alberto foi tratado como um milagre da natureza. Não é normal que um atleta tenha voltado ali nesse período. Só que a gente está falando também de um cara como o Enzo Dias, que também é um outro fenômeno na natureza fisicamente. Então, assim, se a gente colocar 3 semanas, também dificilmente ele joga. Talvez ele jogue ali na última rodada do Brasileirão. Então é mais um jogador que eu também não contaria para a sequência da temporada. Ele vai repousar aí durante uma semana, né? Me afirmaram que na semana que vem, um pouquinho antes, na véspera, ou até depois da partida contra o Corinthians, ele se apresenta para fazer a preparação física, para fazer o seu tratamento, e aí depois vai ter a etapa da preparação física, volta para o campo. Então acho muito difícil que em todo esse período ele acabe retornando antes do término do Brasileirão. E aí um ponto importante, que eu sei que é um ponto que foi debatido por muita gente, o porquê do Enzo Dias ter feito a cirurgia na Argentina, né? E aí eu conversei com várias pessoas no São Paulo, elas foram unânimes, uma até me confidenciou em off, que o clube, ele não faz, os médicos do clube, eles não fazem nenhum procedimento cirúrgico. Eles têm a parceria com o Albert Einstein, que é usado, que é sugerido sempre por eles para realizar esses tipos de procedimento. Por exemplo, me falaram do Rian Francisco, que foi que o Rian fez a cirurgia lá, só que eles sempre também dão a oportunidade para o atleta fazer as cirurgias com médicos especialistas que o próprio clube indica dos seus locais de origem, seja em outro país ou em outro estado, porque a cirurgia, além de tudo, é um período muito difícil para os atletas. Então, eles depois são sempre liberados para ficar com a família. Então, até uma sugestão do próprio clube é sempre que eles façam as cirurgias onde eles querem ficar com a família. Então, me deram casos, por exemplo, do Galopo. O Galopo também fez a cirurgia na Argentina. O Ferrarese, ele fez a cirurgia também próximo à família quando ele estava no clube. O Caleri também fez, agora o Enzo Dias. Então, as pessoas com que eu conversei no clube falam que é um procedimento normal que eles têm ali dentro. E por isso que o Enzo Dias acabou indo para a Argentina e acabou fazendo essa cirurgia. Mas fato é mais um que não conta aí para o restante da temporada. E um ponto importante, Mal, o Nicolas deve continuar no sub-20 pelo menos por enquanto, tá? Ele não foi chamado para o treino de hoje. Para domingo também, a informação prévia que eu tenho, ele não foi chamado.
Então o Crespo vai aí com o Patrick e com a possibilidade de improvisar o Ferreirinha aí até o término da temporada. O Nicolas não deve ter realmente oportunidades, pelo menos nesse período, mesmo agradando o Crespo. Crespo adora o Nicolas, tá? Mas o Crespo entende que é melhor ele ficar jogando no Sub-20 neste momento do que só completar banco ou até dar essas oportunidades para ele nesse final de temporada. Então o São Paulo vai com Patrick e Ferreirinha aí até o término do ano. Um abraço aí para quem nos assiste na Twitch também. Estamos lá também transmitindo as nossas lives Sexta Tricolor e Live Detox. E agora o quarto escangaiado. A Arboleda, você já falou no começo da live, mas só dar um resumo aí de novo para a gente não ir para a gente não cestar sem ter um dodói, né? Sem ter um escangalhado. Veio a notícia agora do Arboleda. Então, o Arboleda, ele questionou, né, o departamento médico, ele estava com algumas dores na posterior da coxa, e aí ele realizou exames de imagem nessa sexta-feira que constataram uma lesão muscular. E aí o São Paulo dificilmente divulga o grau das lesões, e aí eu fui conversar com algumas pessoas que me informaram que é a lesão de grau 1, ou seja, é a mais simples. Então ele deve demorar ali cerca de 2, no máximo 3 semanas para retornar. Aí o Arboleda também é mais um que corre pequenos riscos também de não voltar até o término da temporada. Ele, diferente dos outros, tem uma possibilidade um pouco maior, porque a gente está falando de 14 dias, então a gente está indo para o dia 28, 29, então ele poderia jogar ali as últimas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então ele ainda pode reforçar o clube nesta temporada, mas é mais um que também não joga contra o Corinthians. O Crespo deve ficar somente com o Negrutti, com o Alan Franco, que também não apareceu no treino hoje, mas o clube afirma que ele só fez alguns trabalhos específicos, que ele tem sofrido com dores no tornozelo desde do meio do ano, e que ele sempre faz ali um trabalho específico para aguentar essas dores até o final da temporada. Então, Alan Franco, Negrutti, Tolói e Sabino, porque o Ferrarese, o Bobadilla e o Tapia, eles estão com as suas respectivas seleções. O Ferrarese deve chegar ao São Paulo. O São Paulo joga na quinta, ele vai chegar na quarta à noite e os outros 2 vão chegar pela manhã, por volta das 5 horas da manhã. E aí vai depender muito de como eles voltarem. Relacionados, pelo menos para o banco, eles devem estar. Mas aí a utilização deles vai depender muito desse desgaste, da data FIFA e da viagem, para saber se os 3 terão condições de jogo. Então, São Paulo vai ter mais um desfalque aí no seu sistema defensivo para esse jogo contra o Corinthians. É mais um.